ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve enviar amanhã à Procuradoria-Geral da República o relatório com indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 36 pessoas por golpe de Estado. O SBT Brasil teve acesso a conversas de militares que tramaram a ruptura após a vitória de Lula na eleição de 2022. As investigações da Polícia Federal revelaram que antes mesmo de planejarem o golpe de Estado com monitoramento e assassinato de autoridades, os militares tinham como objetivo a contestação das urnas eletrônicas para dizer que as eleições tinham sido fraudadas. Em 4 de novembro de 2022, após a vitória de Lula sobre Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral desmentiu informações divulgadas por um argentino em uma transmissão ao vivo sobre alguns modelos de urna terem registrado votos distorcidos. O general Mário Fernandes, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, repercutiu o assunto com o comandante da pasta, o general Luiz Eduardo Ramos, e apelou. Queria que as informações fossem incluídas no relatório das Forças Armadas sobre as eleições. Em 2022, os militares atuaram pela primeira vez como uma entidade fiscalizadora do processo eleitoral. O senhor tem que dar uma forçada de barra com o alto comando, caramba, com o General Freire Gomes, com o General Paulo Sérgio. Cara, o relatório do MD, ele não pode ser diferente do que disse essa live argentina. E eu tenho certeza, pelo que o Vergara me disse, as conclusões são as mesmas. Isso é impactante, essa tá na cara que houve fraude. Tá na cara, não dá mais pra gente aguentar esta Tá foda. Tá foda. Outra coisa, nem que seja pra divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas e aí sim, seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. No dia seguinte, em 5 de novembro, o general Mário Fernandes também debateu o assunto com o chefe de gabinete dele, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, conhecido como Velame, que sugeriu uma ruptura com a democracia. O senhor me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Mas o esforço não deu resultado. No dia 9 de novembro de 2022, o relatório emitido pelas Forças Armadas não apontou qualquer tipo de fraude ocorrida nas eleições presidenciais. Irritado, Mário Fernandes relatou a Marcelo Câmara, assessor de Jair Bolsonaro, que tinha pedido ao então presidente a troca de comando no Ministério da Defesa. Cara, eu tava pensando aqui, sugeriu o presidente até ele pensar em mudar de novo o MD. Bota de novo o João Braga Neto lá. O João Braga Neto tá indignado, vai ter um apoio mais efetivo. Reestrutura de novo. Ah, não, vão alegar que eu tô mudando isso para dar um golpe. Negão, qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. A solução encontrada pelo grupo, segundo a Polícia Federal, foi desenvolvida aqui neste endereço em Brasília. No dia 12 de novembro de 2022, o então ajudante de ordens Mauro Cid e os militares Rafael de Oliveira e Hélio Ferreira Lima se encontraram aqui na casa do general Braga Neto, que havia sido candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. E juntos, eles discutiram um plano de golpe. Em dezembro, antes da diplomação da chapa Lula-Alckmin no TSE, o grupo intensificou as investidas na trama golpista. No dia 8, o general Mário Fernandes relatou a Mauro Cid ter conversado com Bolsonaro e contou que, segundo o ex-presidente, a diplomação da chapa no TSE não seria obstáculo para uma eventual ação. Cid, boa noite. Meu amigo, antes de mais nada, me desculpa tá te incomodando tanto no dia de hoje. Mas a gente não pode perder a oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo,
não seria uma restrição, que isso pode acontecer, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Não, pode deixar, general, vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes, né? Ele espera para ver até onde vai, né? Ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, né? Não dá para esperar muito mais passar, né? O dia 12 teria que ser antes do dia 12, né? Mas com certeza não vai acontecer nada. O indiciamento de Bolsonaro e outras 36 pessoas foi enviado pela Polícia Federal na semana passada ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, o material vai passar pela análise da Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se denuncia os investigados. E a Paula Cuenca segue conosco agora ao vivo com outras informações, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro falou há pouco sobre a investigação da Polícia Federal, que terminou no indiciamento dele. Bom, vamos lá. Paola, o que o ex-presidente Bolsonaro explicou depois disso tudo ter sido divulgado? Boa noite para você, Simone. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou aqui o espaço do terminal executivo do aeroporto de Brasília há menos de 3 minutos, tanto que vocês podem ver uma movimentação aqui atrás de mim das pessoas que estavam acompanhando a fala do ex-presidente. E, bom, ao falar com jornalistas, ele negou qualquer envolvimento em uma trama golpista. Ele chegou a dizer que a palavra golpe nunca esteve no dicionário dele e que ele ainda se sente ofendido com os áudios que foram divulgados. Reclamou o fato dele não ter tido acesso a esse inquérito e justamente já ter o nome divulgado como um dos indiciados, mas não ter acesso a esse inquérito a respeito de tudo o que aconteceu. O advogado de Bolsonaro estava aqui junto com ele, Paulo Amador Cunha Bueno, disse inclusive que espera que o Procurador-Geral da República seja sensato ao fazer a análise a respeito desses inquéritos, tanto sobre a questão da tentativa de golpe quanto outros inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, em uma fala longa de cerca de 40 minutos, o ex-presidente também fez críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele mencionou, inclusive, que a condução do processo eleitoral em 2022 foi uma condução em que ele se sentiu prejudicado pelas ações do TSE, que ele classificou como parciais, inclusive dizendo que a campanha do incentivo ao voto ao jovem teria favorecido, que segundo Bolsonaro teria favorecido Lula, peço perdão. Ao citar o Supremo, o ex-presidente também fez mais críticas e falou inclusive sobre a condenação das pessoas que participaram dos atos de invasão aos prédios sede dos 3 poderes aqui em Brasília na data de 8 de janeiro de 2023. Volto a dizer, Bolsonaro disse não ter qualquer relação com a trama golpista. Eu cheguei a questioná-lo, inclusive, sobre as falas do general Mário Fernandes, em que ele diz que conversou com Jair Bolsonaro a respeito desse plano de golpe, e ele disse que foram falas de quem disse. Ele falou, quando também eu questionei sobre reunião com comandantes das Forças Armadas, ele disse que sim, se reuniu, conversou com várias pessoas a respeito de possibilidades para resolver o problema, que ele classificou como a insatisfação do povo, mas disse que não aventou uma possibilidade de golpe ou então de estado de sítio, a respeito também daquela minuta que se falava sobre um estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro, então, falou aqui há pouco no terminal executivo de Brasília a respeito dessas investigações e deixou o espaço daqui a pouco, deve permanecer em Brasília ainda nessa semana, viu, Simone? Ok, Paola. Muito obrigada. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.